Bem-vindo ao Mar de Letras. Uma economista que editou uma tese de mestrado e a quem não falta nem vontade, nem disponibilidade, nem talento para se arrojar a outros voos literários. É uma apresentação curta, é certo, mas é a apresentação de alguém que vamos agora ficar a conhecer melhor, a nossa convidada de hoje, Manuela Venâncio. Manuela Venâncio, bem-vinda ao Mar de Letras. Muito obrigado por ter vindo partilhar a sua vida e a sua obra com os nossos espectadores. Nasceu em Luanda, mas acabou por passar os primeiros anos da sua meninice a deambular por terras angolanas. Ganhou diversas raízes. Sim, sim. Nasci em Luanda, de um conjunto de 6 irmãos. E como naquela altura o meu pai era funcionário público e estava sempre a ser transferido, e então fomos andando por Nova Lisboa, naquela altura, que hoje é o Ambo, Benguela e Lubito. Portanto, foi onde eu me recordo muito mais na minha infância, Lubito. E depois, em 74, depois de 25 de Abril, regressamos para Luanda, onde ficamos até a idade adulta. Obviamente que o facto de ter crescido, ter passado a minha infância no Sul, a mim e aos meus irmãos, marcou-nos. E deixou em nós uma identidade um bocadinho diferente do luandense. E muito mais marcante antes da independência. Quando nós saímos de Lubito e voltamos para Luanda, sentimos realmente a diferença. Aquela diferença daquele que veio da província relativamente àquele que vivia e é de Luanda, mas nós nascemos todos em Luanda. Mas uma diferença para melhor, portanto, e alguns hábitos e costumes, obviamente. Quais é que são, em termos de imagens e de memórias, aquelas mais antigas que guarda de Lubito? De Lubito, de facto, emociona-me muito quando penso, quando falo, e sinceramente, até lhe vou confessar, eu até tenho sonhos recorrentes com a casa de Lubito e com o sítio onde vivi. Marca muito porque aquilo é um cabo. Nós morávamos na Restinga, que é onde está, até hoje, o bairro dos funcionários dos Correios. O meu pai era dos Correios. E marca-me as brincadeiras de infância, portanto, o facto de nós termos o mar alto atrás da casa e a baía do outro lado da frente. Obviamente que não era só uma rua, portanto, aquilo eram mais ou menos 3 ruas paralelas. Nós estávamos na Avenida do Império, que era a Rua do Meio, depois havia mais uma rua, havia um areal, depois havia uma rua, e depois era o Mar Alto, e depois à frente havia também um quarteirão, assim, onde era um campo, uma quadra de campismo. E depois havia mais uma rua, e depois havia a baía. E nós, como crianças, passávamos muitos momentos a brincar lá fora. E quando como hoje quase não se usa, nós não vemos os nossos filhos a dizer: mãe, vamos brincar lá fora. Portanto, para eles ou estão no quarto ou não estão em casa. E então nós brincávamos muito lá fora, desde o estar na praia, ou no areal, ou andarmos de bicicleta pelo quarteirão fora, ou a jogarmos várias coisas, a barra do lenço, o que fosse, aquelas brincadeiras todas da barquinha, da minha mãe dá licença, estas coisas. E era giro, era muito bonito, porque fazia-se tudo ali no quarteirão, e pronto, os pais estavam descansados, porque nós estávamos a brincar lá fora e sabiam que não nos aconteceria nada. Era a diferença dos tempos em que os pais diziam já para casa e os tempos em que vivemos em que nós dizemos saiam, vão à rua. É verdade. De facto, à hora das refeições e à hora de recolher já para dormir, pronto, está na hora. Os pais começavam a chamar. O seu mundo de criança, que era lindíssimo, já ouvimos, era mais seguro por ser o mundo de uma criança ou porque o mundo era de facto mais seguro? Nós sentíamos um mundo mais seguro. Eu acho que era de facto também por ser o mundo de uma criança, obviamente, que uma criança tem a inocência de pensar que o mundo é belo e o mundo é bom. Não é? Mas, de qualquer das maneiras, quando faço hoje uma retrospectiva, um replay, e quando comparo isto com o mundo dos meus filhos, eu sinto que o mundo era mais seguro. Sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, mais seguro. A Manuela faz, nesse cenário, a sua instrução primária e no Lubito há uma professora que não lhe deixa as melhores recordações, não é verdade? De facto. Eu tive como professora primária, nós estávamos ali na escola Pedro Alexandrino da Cunha, que era o nome que tinha naquela altura, deve ter mudado de nome, não sei como é que se chama hoje.
E eu tinha uma professora na primária, a professora, a Dona Lígia, mas ela era rigorosa e ela gostava de bater. Eu acho que ela gostava de bater, porque não apanhava só quem se comportasse mal ou quem tivesse más notas de todo. Portanto, as reguadas eram na proporcionalidade da quantidade de erros. Fosse meio erro, era uma reguada menos atestada. Se fosse um erro, era uma reguada e por aí fora. Portanto, era na proporcionalidade. Portanto, a pessoa já sabia que ou tinha 0 erros e não tinha feito rigorosamente nada de mal naquele dia. E ia para a fila dos bons? Na fila dos bons eu estava sempre, minimamente, porque sempre fui uma boa aluna e sempre fui uma pessoa bem comportada, até porque eu era tímida, de certa maneira. Na minha infância cresci muito tímida. Lá para a adolescência eu acho que ganhei uma capa, arranjei uma... Eu acho que sim, arranjei, quer dizer, as pessoas até apelidavam-me como uma pessoa fria, distante, com manias, mas eu reconheço que aquilo não passava de uma capa, porque na infância eu era muito tímida. E de modo que, voltando ao que estávamos a falar da professora, para mim era um calvário quando eu chegasse à escola, porque eu ficava assim, o que é que ela hoje vai inventar para me dar uma reguada? É verdade. E como é que a Manuela tem o primeiro encontro com a leitura? Não, quer dizer, enquanto se é criança, vão-se lendo algumas coisas, Gostou logo, mal começou a ler? Histórias, nós vamos ouvindo histórias. Naquela altura ouvia muitas histórias em giradiscos. As histórias os contos infantis em giradiscos? Os contos infantis em giradiscos. Eu tinha uma amiga, que era a Olguita, onde eu estava muitas vezes em casa dela para ouvir as histórias da Branca de Neve, dos 7 Anões, de não sei quê, uma data de histórias em giradiscos. Depois, eu sou a mais nova de um conjunto de 6 irmãos, como disse, e lá em casa gostávamos todos muito de ler as coleções dos 5 e dos 7. Sim. E pronto, numa idade um bocadinho mais para a frente, eram estas coleções que nos moviam. Tínhamos que ler todos os 5, eu já nem me recordo mais os títulos, não é? Mas eram os 5 qualquer coisa, os 7 e não sei o quê. Eram aventuras muito engraçadas, de adolescentes, muito educativas também, e nós adorávamos ler aquilo. Em casa todos gostávamos de ler estas aventuras. Depois, um bocadinho mais para a frente, começávamos a puxar e a rebuscar as novelas, aquelas fotonovelas das nossas irmãs mais crescidas e que o pai não deixava ler, que elas liam-se escondidas. E nós lá começávamos a ir buscar as fotonovelas, até porque era no tempo em que se ouviam novelas de rádio. Sim. Eu lembro-me de ter ouvido Maria... Simplesmente Maria. Simplesmente Maria. Morava eu, ainda era miúda, no Lobito, e nós ouvíamos, e quer dizer, e nós na nossa mente, nós reconstituíamos, nós fazíamos um cenário como se estivéssemos a ver uma televisão, até porque a televisão não fazia falta, porque não existia, era uma necessidade que não tinha sido criada ainda, e como não tinha sido criada, não havia esta necessidade. E pronto, assim começamos a ler fotonovelas também. E aqueles livrozinhos corintelado ou não sei quê, que eram de histórias de amor. Sim, os romances de cordel. Aqueles romancezinhos de cordel que a juventude lê a partir dos 13 anos, mais ou menos. 13, quer dizer, 12 antes, porque eu fui com 13 já estava em Luanda, tinha voltado. Mas naquela altura já íamos lendo umas coisinhas assim. Mas pronto, quando voltámos para Luanda eram muito estas as leituras, estes livros, estes romances, e depois também muitos livros de autoajuda, porque eu gostava muito de ler aqueles livros do Dali Carnegie. Como falar, influenciar pessoas. Sim, como falar, influenciar pessoas, como evitar preocupações, como fazer amigos, como não sei o quê. Eu gostava muito desse tipo de leituras. E pronto, e de alguns romances. E fomos andando. Depois veio a independência, e quando veio a independência nós estávamos em Luanda já, porque nós saímos do Lobito em 74 e, portanto, em 75 já estávamos em Luanda. Pronto, e fomos andando. Eu sempre gostei de estar a ler alguma coisa. É interessante ouvirmos o seu percurso evolutivo nas leituras, a forma como ele se cruza com o seu percurso biográfico e o facto de estar a regressar a Luanda, por volta dos 13 anos, a ler bastantes romances, a entrar para o liceu e ser justamente nessa altura em que se começa a atrever a escrever poesia lírica. Sim, nesta o que é que a inspirava? Eu acho que talvez a própria timidez, talvez a própria necessidade de entender
o mundo e as pessoas, de perceber os quadros de felicidades, de perceber, de me aperceber como é que é a família daquela amiga, como é que é o estar na casa daquele e daquele amigo, como é o estar na minha casa. Talvez isto me tenha inspirado a tentar perceber o que era a vida e tentar escrever alguma coisa sobre isso. Eu tenho imensa pena que eu guardava isto tudo num caderninho e com estas mudanças de países e de casas de um lado para o outro, eu não tenho ideia onde é que eu sei que ele veio até aqui em Portugal, mas não sei onde é que está, tenho que o procurar. Porque eu acho que, apesar de ser uma escrita de uma garota de 15, 14 anos, obviamente que uma pessoa cresce depois, mas havia ali alguma coisa para aproveitar e até trabalhar, não é? Mas acredito que eu um dia destes ainda dou com o caderno. E tanto havia alguma coisa que se aproveitasse e que se trabalhasse, quanto a Manuela, nessa altura, chega a participar em concursos literários para jovens, com contos e com poemas, no Instituto Carlos e era Marx, muito elogiada. O que é que lhe diziam as pessoas? Isto no Instituto Carlos Marx, sim, os meus colegas, para já, eu como era sempre fui boa aluna, portanto tinha muito boas notas. E sempre, eles achavam que eu escrevia bem e falava bem. Portanto, e havia que aproveitar esta qualidade, portanto, inata que eu tinha, não é? De gostar de escrever e ler bem. Uma das coisas que sempre me falavam, eu lembro-me com o meu pai, quando chegasse uma visita a casa, uma das coisas que me envaidecia, e envaidecia-o a ele, creio eu, era chamar-me para ler qualquer coisa à frente da visita para fazer uma figura bonita. Eu vou ganhar uma moeda. São coisas que não esquecemos. São coisas que não esquecemos. E chamava-me porquê? Para eu ler à frente da visita? Provavelmente porque eu lia bem, acredito que sim. Não é? E então eu tinha um amigo do meu pai que ia lá e ele perguntava sempre pela mina da 4ª classe. Onde é que está a mina da 4ª classe? E lá o meu pai chamava todo vaidoso para eu ler então alguma coisa, um conto, uma passagem de alguma coisa, do livro de leitura, sei lá. E eu ficava, e era uma relíquia para mim, mostrar os meus dotes. E depois, a menina da 4ª classe cresceu e cresceu e cresceu, e quando chegou à altura daquelas escolhas que nos começam a marcar para a vida, envereda por economia, um bocadinho à revelia da tendência familiar de ir para a medicina. Sim, sim. E acaba por concluir os seus estudos em economia, mas nunca se convenceu muito que estava no curso certo, não era? De facto nunca me convenci muito. O que me leva a fazer economia foi um bocado aquela fase do pós-independência, em que nós passamos por uns momentos em que, com a fuga de quadros, por causa da guerra civil que se instalou muito cedo, fugiu muita gente, fugiram muitas pessoas, fugiram muitos quadros e nós ficamos com um déficit de professores. Então, nesta altura, pronto, o Ministério da Educação não tinha outra alternativa senão não parar totalmente os anos letivos ou o sistema de ensino, mas as pessoas tinham que passar cortadas a esta ou aquela disciplina, porque não tiveram professores naquele ano letivo. Então, eu olhei para a minha situação, das disciplinas que tinha dado, e estava na altura de eu então ir para um instituto médio ou para o pré-universitário. O pré-universitário, portanto, não implicava fazer um curso médio, mas dava-nos acesso a fazer 2 ou 3 anos e depois ir então para o liceu, naquele modelo ainda do antigo 5º ano, 6º ano, 7º ano antigo, depois os complementares e por aí fora. Um curso médio, a gente acabava o curso médio e depois eram 4 anos, se a memória não me falha, ou 5, e depois íamos para a faculdade. Bom, eu olhei para aquilo que era o meu currículo na altura, o que disciplinas tinha dado, e disse, bom, isto aqui dá para ciências sociais, em termos de ciências sociais, bom, talvez seja melhor, como eu tinha escolhido administração e gestão, no tal Instituto Karl Marx, com o que me sobrava, enfim, das matérias que tinha dado, vai daí, pronto, administração e gestão, para a economia. E a verdade é que mesmo Podia ter ido para direito, porventura, não sei, eu até gosto muito de falar, gosto muito de argumentar, mas não sei. Mas a verdade é que, fruto das circunstâncias e nunca tendo tido na altura a certeza se estaria no sítio certo ou não, será graças a essa sua licenciatura em Economia que virá mais tarde, e mais recentemente, em relação ao momento que nos encontramos, a escrever e a publicar o seu primeiro livro, que é a sua tese de mestrado,
a economia não oficial urbana em Luanda, em 1960 e 1996. Qual é que é o ponto de partida desta sua tese? O ponto de partida era a realidade vivente. Passo o pleonasmo em Luanda. Em Luanda porque era mais... O ênfase está em Luanda, mas em Angola. Eu, na altura, tive o privilégio, portanto, estávamos em 97, quando eu estava a escrever a tese. Eu vim para aqui em 94 para fazer um mestrado no Isqueté. O pretexto para sair um bocadinho de um país, de uma cidade ou de um contexto que estava muito conturbado. Conturbado do ponto de vista até mesmo de futuro, vamos dizer assim. Futuro para as crianças, futuro para os filhos, futuro para nós mesmos. E então, saber não ocupa lugar e dizer, olha, há um mestrado. Então, olha, vamos abraçar isto, vamos sair daqui um bocadinho. O mestrado era sobre desenvolvimento social e económico em África, análise e gestão. E, portanto, no mestrado falamos muito sobre as questões africanas. Porque é que nós tínhamos um fosso, um gap tão grande em relação, porque é que a África tinha em relação aos outros países, que fenómenos latentes podíamos ver acontecer nos nossos países. E uma das coisas que me despertou curiosidade de perceber foi exatamente o porquê daquela disparidade. Não só a disparidade de níveis de desenvolvimento, mas o que era aquilo que estava a acontecer no nosso país à vista desarmada do mercado informal. Tanta gente a vender nas ruas, tanta gente com coisas a impingir aos outros. Era um dado novo, porque não quer dizer que não existisse economia não oficial ou economia informal, porque eu já em outras entrevistas me perguntaram como é que eu classificava isto e obviamente que a economia não oficial não é só a economia informal. Portanto, a economia não oficial, do que eu estive a investigar, eu posso dividi-la em 3 pilares. A economia informal, que é esta que nós aprendemos como as vendas de rua, mercados a céu aberto, vendedores ambulantes e por aí fora. E serviços de rua também, não são só vendas de rua. Depois temos a economia oculta ou subterrânea, que é aquela que vai desde, digamos assim, a usurpação de bens do Estado, com práticas como o peculato e a corrupção e roubo de horas até à função pública, porque as pessoas têm 3 ou 4 empregos e então o que vai ficar prejudicado porventura será o da função pública, claro. Vão dar uma aula ali, vão dar uma vez acolá e tudo isto, bem medido, acaba por ser economia subterrânea. Oculta, porque são horas roubadas. Pode ir desde naquele tempo em Luanda, as pessoas trabalham, portanto, o Estado tinha chamado a si uma grande responsabilidade do desenvolvimento da economia e, portanto, a maior parte das empresas eram estatais, se não todas, porque os proprietários das empresas e tudo mais tinham abandonado o país e o Estado teve que nacionalizar uma boa parte delas. E, portanto, um operário, um trabalhador de uma empresa era um funcionário público ao fim e ao cabo. Não é? E nas empresas, muito cedo começou a existir uma espécie daquilo que se chamou o autoconsumo. O autoconsumo, não sei se alguma vez ouviu falar, era aquela possibilidade, por causa da carência, porque na altura já havia carência de bens alimentares e disto e daquilo, porque não havia um mercado de economia aberta, não é? O autoconsumo era aquela possibilidade que o Estado dava da pessoa estar numa empresa, vamos dizer, uma empresa que produz pão. Então, quem lá trabalha tem direito a levar o pão de graça, por exemplo. Bom, e quando se abre uma coisa destas, assim, desta maneira, que de certa maneira tem uma boa intenção, mas que acaba por ter depois um efeito perverso. Porque quem tem direito, se quem está numa empresa que produz tecidos, ou produz cerveja, ou produz pão, ou produz água, tem direito a levar de borla, de graça, o produto, portanto, daquela unidade fabril. E depois dá aso, dá aso a levar depois, já sem autorização. Não é verdade? Dá aso a começar a tirar. Não vamos utilizar aqui o termo roubar para não sermos tão fortes. Sim, mas a retirar, mas sim. Dá aso a retirar, a começar a retirar. Então, quer dizer, tudo isto se mistura com um contexto em que se está a enverdar para uma economia
pró-socialista, que era esta a tónica do país, do partido que concedeu a independência e ao qual lhe foi dado pelos países do mundo o reconhecimento, porque, como sabe, houve duas independências em 75, portanto foi declarada uma em Luanda e outra no Ambo. Mas a independência que foi reconhecida foi esta independência que nós preservamos como data para celebrar, de 11 de novembro de 75. E portanto, chamando o Estado como o faz tudo, vamos dizer assim, para aquilo que é, digamos, o motor económico, muitas práticas se começaram a revelar. Muitas práticas se começaram a revelar. Portanto, começa-se a revelar esta forma de estar, de que onde eu estou eu tenho direito a, onde eu estou a trabalhar eu tenho direito, porque quase que se dá isso como um direito adquirido. Tenho direito a levar de graça, eu tenho direito a estudos de graça, eu tenho direito a assistência médica de graça. Obviamente que quando isto começa assim, o Estado começa a derrapar, porque depois não há dinheiro, não há orçamento. Começa quase a ser um setor da economia nacional. Sim. Um setor parasita da economia nacional. E o Estado começa a derrapar porque depois não há orçamento que chegue para isto tudo, não é? Depois começa a existir aquele fenómeno do pago, o Estado não paga Estado. Sim. Uma empresa pública que presta serviço a outra empresa pública, mas não há contas a fazer porque isto é tudo Estado. As coisas depois começam a piorar. O setor privado não emerge, não surge porque, em princípio, não há uma classe rica para fazer surgir o setor privado e porque também se está a enveredar para uma economia pró-socialista, então, digamos que falar em privado é falar em capitalismo, é falar em imperialismo e é qualquer coisa que se quer afastar, porque não se pretende isto, pretende-se a utopia do socialismo e do comunismo. E então isto vai fazendo surgir um conjunto de fenómenos. Porque há carência, porque há crise, porque depois começa-se a entrar para uma economia que não se sustenta, insustentável. Então, aquilo que eram pequenos esquemas, pequenos roubos, pequenos furtos para sobreviver. Não digo sobreviver, mas para complementar, vamos dizer assim, aquilo que é o vencimento ou o salário que se ganha, que é pouco no Estado, e portanto se leva para vender em casa, na esquina, não sei onde, começa a ser pouco para aqueles que estão, digamos assim, nas classes mais altas de poder, vamos dizer assim. Então, numa primeira fase, há uma moeda de troca que começa a surgir, que são as influências, que são os conhecimentos. Os conhecimentos, durante muito tempo, no nosso país, era uma moeda forte. Quem tivesse conhecimentos tinha tudo. Porque nós passamos a ser um país que quase não produzia, um país dependente extremamente, e até hoje, do petróleo, de um país que no tempo colonial era um país com uma agricultura diversificada e que já produzia no setor manufatureiro alguma coisa, passou a ser um país monoexportador e, portanto, vulnerável a qualquer oscilação, obviamente, deste produto. Então, como dizia, se não há uma classe burguesa rica, em países como os nossos, a classe de Estado, ou seja, aquela classe que detém o poder, serve-se do Estado para enriquecer, obviamente. Não estou aqui a levantar nenhuma celeuma nem nenhuma calúnia, portanto é um dado adquirido, que é assim, foi assim. Infelizmente foi assim e foi esta a acumulação primitiva do capital que se deu no nosso país e em países como o nosso. E com um, digamos, monumental guarda-chuva ou enorme seguro de vida para todo este esquema, que era a impunidade. Que era a impunidade. Mas só que, no princípio, numa primeira fase, nós não vamos sentindo tanto que esta maneira de gerir a coisa pública, porque no princípio nos parecia que não era tão
tão devastador que não seria uma coisa que um dia seria tão castradora. Porque no princípio, quando essa classe-Estado começa a enveredar para o empresariado, bom, mesmo quando eu fiz a análise e fui buscar e fui investigar para perceber o que se passava no meu país, naquela altura os graus do subterrâneo e da economia oculta não tinham atingido a dimensão que atingiram hoje, que atingiram agora. Mas nem pensar, quer dizer, nós hoje, quando começamos a ouvir, quando começamos a tomar conhecimento, consciência já tínhamos alguma consciência que muita gente andava a enriquecer, mas quando começamos a ouvir os números, as cifras, quer dizer, nós não tínhamos noção, não tínhamos ideia do que é que afinal se estava a passar, do que é que afinal se estava a fazer. E obviamente que a economia subterrânea é um mal que se por um lado, enfim, conseguiu fazer emergir uma classe rica para se constituir como a classe empresarial, porque afinal de contas nós depois mudamos de rota, deixamos de querer ser um país pró-socialista, até porque depois acaba a Guerra Fria e o socialismo virou uma utopia e falhou no mundo. Então nós tivemos que enveredar por qualquer coisa que chamamos uma economia de mercado. Enfim, uma economia de mercado pró-socialista, bom, não sei, isto não é carne nem peixe, mas era qualquer coisa deste tipo. Mas, enfim, enveredamos por uma economia de mercado. Enveredar por uma economia de mercado significa que temos então agora que ter uma classe empresarial privada e que temos que começar a chamar o nome às coisas. E pronto, quer dizer, o mote surgiu daí. O seu livro, a sua tese, agora vertida em livro, investiga este período muito amplo, de 1960 até 1996. Já depois disto veio a quase falência de um país, em 2014, e depois as presidenciais de 2017. Estes dois acontecimentos, o que é que alteraram em relação a este panorama? Bom, alteram bastante. Obviamente que, como há de ver aí no meu livro, houve vários programas engendrados ou arranjados pelo Estado, não é? Por quem governa, para tentarmos, sempre numa busca de estabilizar a economia, estabilizar a moeda, fazer renascer das cinzas o país. Muita coisa foi feita, obviamente, no meio disto tudo, de tudo o que ia acontecendo, no meio de toda esta informalidade, no meio de toda esta economia não oficial, muita coisa foi surgindo. Portanto, Luanda voltou a ganhar, Luanda e outras cidades voltaram a ganhar vida, portanto, o sistema financeiro voltou a aparecer, portanto, voltamos a ter bancos no país, voltamos a ter lojas e supermercados e mercados, enfim, isso tudo voltou a reaparecer. Mas, de qualquer das maneiras, por sermos um país monoexportador e por termos tido uma economia subterrânea absolutamente devastadora, ela própria acabou por criar um freio, por ser um freio a toda esta dinâmica que estávamos a iniciar. E então, o que é que se nota? Nós temos estado a passar por uma crise que eu chamo persistente. Às vezes dá a ideia que saímos da crise. Mas observando muito bem as coisas, de facto não saímos. É uma crise persistente que vai sendo atenuada por medidas administrativas. Porque quando nós traçamos o valor da nossa moeda, a taxa de câmbio da nossa moeda, com um valor administrativo relativamente, a paridade da nossa moeda relativamente à moeda forte, de forma administrativa, não estamos a deixar que as leis económicas, as leis do mercado trabalhem, porque ela não deixa de ser uma mercadoria como qualquer outra, não é? Quando nós temos preços fixados pelo Estado, ou subvencionados pelo Estado, e portanto não é o equilíbrio da oferta e da procura que determinam os preços. Ora, nós estamos a escamotear, nós estamos simplesmente só a tentar escamotear e atrasar um estado de crise, que está ali, bem latente e bem patente. E como é que esta crise se demonstra no seu auge? Com o aparecimento desta economia informal. Mas depois surgiu o outro lado, da informalidade, daquelas pessoas que estão nos centros
E esta estiveram já nos centros não é de inocente. E esta já não é inocente. Esta não foi inocente e foi, de facto, bastante devastadora para o erário. Manuela Venâncio, foi um gosto tê-la no Mar de Letras. A partir deste seu primeiro voo literário, que não será seguramente o primeiro, este decorre da sua formação académica e especialização profissional. Seguramente que teremos outras oportunidades de falar quando a sua obra literária não ensaística for levada a público. Eu agradeço que tenha vindo ao Mar de Letras e hoje, até como, digamos que uma espécie de apelo final à leitura do livro da nossa convidada, terminamos de uma forma diferente. Terminamos com um excerto de uma leitura de A Economia Não Oficial Urbana em Luanda, o livro da autoria da nossa convidada, Manuela Venâncio. Eu vejo-o no próximo Mar de Letras e despeço-me. Até lá. Durante muitos anos, o país, o regime, criou a consciência geral do apanha-se puderas. Será que não teremos de fazer uma cadeia do tamanho do país? Há quem esteve no banquete, aos que comeram os restos, aos que aproveitaram as migalhas, aos que viram e se calaram, aos que receberam de oferta porque está-se mal. Não era esse o refrão? Aos que roubaram um ovo ou comeram um bocado do ovo sem perguntas de onde veio. Aos que roubaram uma galinha e outros a capoeira toda, e os que assaltaram o aviário. E os que viram o assalto e aproveitaram o que caía no chão e se calaram, porque está-se mal. E agora?